São os irmãos com a paz do Senhor. Aleluia. Deus fala tremendamente, irmão, nesse lugar. Glória a Deus, em nome de Jesus. É engraçado que chama a atenção, irmão, que sempre, onde Jesus entrou, onde Jesus passava, ele nunca deu uma viagem perdida. Louvado, exaltado seja o nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Quando ele entra, irmão, aleluia, num lugar, aleluia, ele sempre gosta de colocar as coisas em ordem. Louvado, exaltado seja o nome de Jesus. Aleluia. Sempre, aleluia, ele gosta de colocar as coisas em ordem. Louvado, exaltado seja o nome de Jesus. Aleluia. Casa de Zaqueu, aleluia, o homem se converteu. Casa de Jairo, as pessoas que estavam zombando, louvado, exaltado seja o nome de Jesus. Jesus mandou ir para fora. Louvado, exaltado seja o nome de Jesus. Aleluia. Eu queria deixar aqui no livro de Neemias, capítulo 6. Livro de Neemias, capítulo 6. E o versículo 2. Neemias capítulo 6, o versículo 9, irmão, a parte B. 6, versículo 9, a parte B do versículo. Neemias capítulo 6, e o versículo 9, a parte B do versículo 9. Diz: agora, ó Deus, aumenta as minhas forças. Louvado, exaltado seja o nome de Jesus. Repita, irmão, aleluia, esse versículo em nome de Jesus. Agora, ó Deus, aumenta as minhas forças. Aleluia. Pode tomar os assentos, irmão, em nome de Jesus. Aleluia. Neemias capítulo 6 fala que agora, aleluia, um homem que era copeiro do rei, o homem que servia ao rei, aleluia, no palácio, servindo vinho. Louvado, exaltado seja o nome de Jesus. Recebe a notícia que a cidade, aleluia, dos seus pais, aleluia, está em chão, aleluia, está toda destruída. Aleluia, capítulo 6, versículo 1, fala que Neemias, junto com o povo, já tinha edificado, aleluia, a muralha, as muralhas. Louvado, exaltado seja o nome de Jesus. E como, irmão, aleluia, é de acontecer, aleluia, no meio, louvado, exaltado seja o nome de Jesus, aleluia, o Evangelho de Cristo, a palavra vai falar sobre, aleluia, 3 homens, irmão: Sanbalate, Tobias e Gesem. Aleluia, tem um quarto, só que ele aparece depois. Louvado, exaltado seja o nome de Jesus. Aleluia. Sanbalate, Tobias e Gesem. Versículo 1 fala que Neemias já tinha terminado a edificação da muralha. Louvado, exaltado seja o nome de Jesus. Aleluia. A palavra vai dizer que agora, tanto Sanbalate, Tobias e Gesem, aleluia, eles souberam que Neemias já estava terminando a obra.
Louvado, exaltado seja o nome de Jesus. Sabia que Neemias já estava terminando, irmão, aleluia, a edificação, aleluia, da muralha de Jerusalém. Louvado, exaltado seja o nome de Jesus. Aleluia, como é, irmão? Aleluia. Louvado, exaltado seja o nome de Jesus. Aleluia. Na caminhada do Evangelho, tem aqueles, irmão, aleluia, que são a favor, aqueles que ajudam a obra do Senhor. Louvado, exaltado seja o nome de Jesus. Aleluia. Também tem aqueles, irmão, aleluia, que se levanta contra a obra, aleluia, de Deus. Louvado, exaltado seja o nome de Jesus. Isso era Sanbalat, Tobias e Gesem, irmão. Aleluia, pessoas que eram contrárias, aleluia, a obra, aleluia, do Senhor. Versículo, louvado, exaltado seja o nome de Jesus. Versículo 2. Fala que agora eles souberam. Aleluia, agora chega até a Neemias. Aleluia, um recado com um convite, irmão. Versículo 2. Aleluia, a palavra vai dizer que Sanbalat e Gesem envia mensageiro até Neemias e diz: Neemias, vem congregar conosco, Neemias. Aleluia, a gente soube que, aleluia, a muralha já está edificada, Neemias. Aleluia, vem congregar junto conosco. Louvado, exaltado seja o nome de Jesus. Em algumas Bíblias diz congregar. Outra, aleluia, aqui na minha diz se encontrar ou se juntar. Diz: Neemias, vem se juntar conosco, Neemias. Louvado, exaltado seja o nome de Jesus. Aleluia, um recado, aleluia, louvado, exaltado seja o nome de Jesus. Com um convite, irmão, para Neemias. Aleluia, só que Neemias, irmão, aleluia, ele foi escolhido e chamado, aleluia, para edificar, aleluia, aquela cidade. Aleluia, Neemias foi chamado, irmão, aleluia, escolhido, aleluia, para fazer a obra. Louvado, exaltado seja o nome de Jesus. Aleluia, a obra do Senhor, irmão. Aleluia, como eu e você, aleluia, escolhido e chamado para fazer a obra do Senhor. Louvado, exaltado seja o nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Louvado, exaltado seja o nome de Jesus. Versículo 3. Aleluia, Neemias agora olha para os mensageiros de Sanbalat e de Gesem e diz: eu não posso sair daqui não, mensageiro, porque Deus colocou uma grande obra, aleluia, sobre as minhas mãos. Louvado, exaltado seja o nome de Jesus. Era Neemias dizendo, irmão, para aqueles homens: louvado, exaltado seja o nome de Jesus. Aleluia, eu não posso parar aquilo que Deus colocou na minha mão, não, aleluia, mensageiro. Louvado, exaltado seja o nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Louvado, exaltado seja o nome de Jesus. Aleluia, eu e você, irmão, aleluia, não pode largar, não pode deixar de lado aquilo que Deus confiou a mim e a você, irmão. Louvado, exaltado seja o nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Louvado, exaltado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia, olha para o teu irmão. Ele diz assim: vigia no convite. Louvado, exaltado seja o nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. E Neemias agora, irmão, aleluia, ele olha e diz: louvado, exaltado seja o nome de Jesus. O convite aleluia, desses homens, aleluia, é para me fazer mal. Louvado, exaltado seja o nome de Jesus. Aleluia, tem convite que chega, irmão, aleluia, na vida do cristão. Louvado, exaltado seja o nome de Jesus. Convite, aleluia, que muitas das vezes vem da parte do Senhor. E outros convites, aleluia, que vem, que é para tirar o cristão, irmão, aleluia,
Louvado, exaltado seja o nome de Jesus. Da vontade, aleluia, do seu Deus. Louvado, exaltado seja o nome de Jesus. Tem convite que vem, irmão, aleluia, que é para fazer mal. Louvado, exaltado seja o nome de Jesus. Aleluia, crente, irmão. Louvado, exaltado seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, diz assim, irmão, aleluia, para o teu irmão: não saia do lugar que Deus lhe colocou. Louvado, exaltado seja o nome de Jesus. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, porque quem viu, irmão, aleluia, Neemias começando a edificar aquele muro, irmão. Aleluia, eram os mesmos que estavam vendo Neemias terminar, aleluia, aquela obra que Deus colocou na sua mão, irmão. Louvado, exaltado seja o nome de Jesus. Aleluia, porque é, irmão, aleluia, que você quer, aleluia, largar aquilo que Deus colocou na sua mão, irmão. Aleluia. Louvado, exaltado seja o nome de Jesus. Aleluia, por que é que você quer, irmão, aleluia, deixar de lado aquilo que Deus confiou na tua vida, irmão? Louvado, exaltado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia, o inimigo, irmão, aleluia. Como a gente sabe, ele não desiste de primeira não, irmão. E principalmente pessoa, aleluia, que quer tirar você, aleluia, da presença de Deus, irmão. Aleluia. Louvado, exaltado seja o nome de Jesus. Versículo 3 e o versículo 4, irmão. Versículo 4 vai dizer que muitas vezes eles foram insistentes, irmão, aleluia, para tirar Neemias da presença do Senhor, da direção que Deus tinha colocado Neemias. Louvado, exaltado seja o nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aquele irmão que quer tirar tu, aleluia, da posição que Deus te colocou, irmão, ele não desiste, até ver você longe, aleluia, da presença do Senhor, irmão. Louvado, exaltado seja o nome de Jesus. Versículo 4 vai dizer que muitas vezes, aleluia, chegou, aleluia, aquele recado, aquele convite para Neemias. Aleluia, mas diga assim, irmão, Neemias não mudou a sua resposta. Louvado, exaltado seja o nome de Jesus. Aleluia, louvado, exaltado seja o nome do Senhor. Não mude, irmão, aleluia. Louvado, exaltado seja o nome de Jesus. A sua resposta, aleluia, quando alguém, aleluia, queira lhe tirar, aleluia, da posição que Deus lhe colocou, irmão. Louvado, exaltado seja o nome de Jesus. Aleluia, fale para ele. Louvado, exaltado seja o nome de Jesus. Que grande é a obra, aleluia, que Deus colocou, aleluia, nas tuas mãos, irmão. Louvado, exaltado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Não mude, aleluia, a sua resposta. Aleluia, seja firme, aleluia, e sincero, irmão. Louvado, exaltado seja o nome de Jesus. Aleluia. E a gente vai ver agora no versículo 5. Aleluia, eles não conseguiram de uma forma. Louvado, exaltado seja o nome de Jesus, enviando um mensageiro. Agora, Sanbalate começa a escrever carta. Escreve uma carta. E diz agora envia Neemias, que agora não tem como, louvado, exaltado seja o nome de Jesus, ele recusar, aleluia, esse convite. A palavra vai dizer, irmão, que quando chegava a carta, louvado, exaltado seja o nome de Jesus, algum rei, essa carta era aberta ao público. Aleluia, ali o mensageiro começava a ler aquela carta em voz alta no meio do povo. Louvado, exaltado seja o nome de Jesus. Foi assim que aconteceu com Neemias no versículo 6 e 7. A palavra vai dizer que agora a carta que Sanbalate tinha mandado. Louvado, exaltado seja o nome de Jesus. Aleluia, falava a respeito de Neemias, irmão. Aleluia, falava que Neemias, aleluia, queria ser rei do povo. Falava que Neemias tinha, aleluia, separado o profeta, irmão. Louvado, exaltado seja o nome de Jesus, para tomar conta do povo. Louvado, exaltado seja o nome de Jesus. Tem pessoas que é assim, irmão, aleluia. Se você for meditar nesse versículo 5, 6 e 7, aleluia, a gente vai ver, irmão, que essa carta, aleluia, era mentirosa. Louvado, exaltado seja o nome de Jesus. E tem pessoa que age assim, irmão, aleluia, no dia a dia. Aleluia, a pessoa para te prejudicar, irmão, aleluia. Aleluia, inventa mentira. Louvado, exaltado seja o nome de Jesus. Levanta falso, irmão, aleluia.
Louvado, exaltado seja o nome de Jesus. Para te ver, aleluia, prejudicado da presença do Senhor, irmão. E isso, aleluia, é em todas as áreas, irmão, aleluia, que acontece. Pessoas mentirosas, irmão, aleluia, inventadoras de falso. Louvado, exaltado seja o nome de Jesus. Louvado, exaltado seja o nome do Senhor. Aleluia, para prejudicar, irmão, aleluia. Louvado, exaltado seja o nome de Jesus. Uma pessoa que é justa. Aleluia, só que tem uma coisa, irmão, aleluia. Que o Deus, aleluia, que a igreja serve, irmão. Ele continua sendo justo. Aleluia, com aquele que é justo, irmão. Louvado, exaltado seja o nome de Jesus. Aleluia, Deus ainda é justo, irmão, aleluia. Louvado, exaltado seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, louvado, exaltado seja o nome de Jesus. Aleluia, não sei, irmão, aleluia. Qual é o elefante que muitas das vezes, aleluia, muitas das vezes você sofre, irmão. Aleluia, com mentira, com calúnia, enfrentando muitas das vezes aquilo que você nunca fez, irmão. Louvado, exaltado seja o nome de Jesus. Mas Deus, aleluia, tem um Deus, irmão, aleluia, que a palavra diz. Aleluia, que Ele não é um Deus que dorme nem cochila, irmão. A palavra diz que os olhos dele são como chamas de fogo. Louvado, exaltado seja o nome de Jesus. Aleluia, versículo 8. Neemias olha para o meio do povo, irmão, daquelas pessoas que estão lendo aquela carta. Aleluia, e diz: nada disso, aleluia, que você fala ou está falando é verdade. Louvado, exaltado seja o nome de Jesus. Aleluia, Neemias não baixou a cabeça, irmão. Louvado, exaltado seja o nome de Jesus. Em meio às calúnias e as mentiras que levantaram contra ele. Porque ele sabia, irmão, aleluia, qual era a posição dele diante de Deus, irmão. Louvado, exaltado seja o nome de Jesus. Eu e você sabe, irmão, qual a posição que eu e você está. Aleluia, diante da presença de Deus. Louvado, exaltado seja o nome de Jesus. Aleluia, versículo 9. Aleluia, uma coisa, irmão, que nós temos que pedir, irmão, todos os dias. Aleluia, na presença de Deus, irmão. Louvado, exaltado seja o nome de Jesus. Agora, Neemias olha, irmão. Aleluia, diz: aleluia, Senhor. Aleluia, renova minhas forças, Senhor. Me dá mais força, Senhor. Louvado, exaltado seja o nome de Jesus. Aleluia, era Neemias pedindo ajuda a Deus, irmão, aleluia, para suportar, aleluia, aquela perseguição, aleluia, daqueles homens, irmão. Louvado, exaltado seja o nome de Jesus. Louvado, exaltado seja o nome do Senhor. Não sei como é que você se encontra, irmão, aleluia. Louvado, exaltado seja o nome do Senhor. Aleluia, qual é a luta que você está sofrendo? Aleluia, mas não esqueça, irmão, aleluia, de pedir ajuda. Aleluia, Deus que você serve, irmão. Louvado, exaltado seja o nome de Jesus. Aleluia, peça ajuda. Aleluia, para passar, irmão, aleluia, por essa luta, por esse levante, irmão. Louvado, exaltado seja o nome de Jesus. Aleluia, porque já foi falado, sem Ele, irmão, aleluia, nada poderemos fazer, irmão. Aleluia, dependemos, aleluia, da força dele, irmão. Louvado, exaltado seja o nome de Jesus. Por isso que Neemias olha e diz: Senhor, aleluia, me dá mais força, Senhor. Louvado, exaltado seja o nome de Jesus. Louvado, exaltado seja o nome do Senhor. Era Neemias, irmão, aleluia, clamando por ajuda. Louvado, exaltado seja o nome de Jesus. Aquele, aleluia, que ainda fortalece, irmão, aleluia, que está cansado, irmão. Louvado, exaltado seja o nome de Jesus. Aleluia, Deus é aquele, irmão, que ainda dá força. Aleluia, quem está fraco, irmão, na caminhada. Aleluia, Deus é aquele também, irmão, aleluia, que alegra aquele que está desanimado, irmão, aleluia, na caminhada do Evangelho. Louvado, exaltado seja o nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Versículo 10. Aleluia, versículo 1. Fala de Sanbalate, Tobias e Gesem. Agora, versículo 10 aparece: louvado, exaltado seja o nome de Jesus. Aleluia, Semarias. Aleluia, glória a Deus. Louvado, exaltado seja o nome de Jesus. A palavra vai dizer que agora Neemias diz: eu vou
Semaías, que a palavra diz que ele não podia sair de casa naquele momento. Louvado exaltado seja o nome de Jesus. E Neemias disse: eu vou visitar Semaías. Aleluia, glória a Deus. Louvado exaltado seja o nome de Jesus. Aleluia, quando chega lá, irmão, aleluia, Neemias começa a conversar com Semaías. E Semaías diz: Neemias, Sambalate e Tobias, aleluia, estão armando, aleluia, louvado exaltado seja o nome de Jesus, algo, aleluia, para te matar, Neemias. Louvado exaltado seja o nome de Jesus. Aleluia, acontece assim, irmão, aleluia, na vida do crente também, irmão. Louvado exaltado seja o nome de Jesus. Pessoas que são até capazes, irmão, aleluia, de se levantar, aleluia, para tentar tirar a vida, aleluia, do crente, irmão. Louvado exaltado seja o nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Aí Semaías começa a conversar com Neemias. Diz: Neemias, aleluia, vigia, porque aleluia, Sambalate e Tobias estão armando algo para te matar. Louvado exaltado seja o nome de Jesus. Porque nós dois não vamos se esconder ali no louvado exaltado seja o nome de Jesus. Não vamos se esconder ali no santo templo. Louvado exaltado seja o nome de Jesus. Aleluia, irmão. Uma coisa, irmão, é quando você está ligado com Deus e Deus está ligado com você, irmão. Louvado exaltado seja o nome de Jesus. Já foi falado que Deus é o Deus que revela, irmão. Versículo 11. Louvado exaltado seja o nome de Jesus. A palavra vai dizer que agora Neemias olha para Semaías e diz: Semaías, aleluia, não são homens, Semaías, que foge ou se esconde. Louvado exaltado seja o nome de Jesus. Aleluia, daquilo, aleluia, que Deus colocou na minha mão, Semaías. Louvado exaltado seja o nome de Jesus. Aleluia, Neemias dizendo para ele, irmão, aleluia, confio, Semaías, no Deus que eu sirvo, Semaías. Louvado exaltado seja o nome de Jesus. Aleluia, confio, aleluia, que é um Deus, aleluia, que dá livramento, Semaías. Louvado exaltado seja o nome de Jesus. Aleluia. E eu fiquei me perguntando, irmão, aleluia, porque, aleluia, quem prega, irmão, primeiro vem para quem prega, irmão. Aleluia, e eu peguei me perguntando: quem é eu e você, irmão, aleluia, na obra do Senhor? É aquele que se esconde e foge para não fazer a obra do Senhor? Ou é aquele que se levanta, aleluia, para fazer a obra dele? Louvado exaltado seja o nome de Jesus. Para que Jesus me ajude. Quem é eu e você, irmão, aleluia, na presença do Senhor? É aquele que está fugindo da presença dele e se escondendo? Ou é aquele que está, aleluia, se preparando para fazer a sua obra? Louvado exaltado seja o nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Agora, irmão, aleluia, Neemias começa a pensar, irmão. Como eu disse, aleluia, quando o crente tem ligação com o Papai do Céu, irmão, e Deus tem com ele, aleluia, Neemias olha e diz: aleluia, esse conselho que Semaías está me dando, louvado exaltado seja o nome de Jesus. Aleluia, olha só, irmão, aleluia, onde tem dinheiro, irmão, onde rola dinheiro, muitas das vezes rola, aleluia, corrupção, irmão. Aleluia, Neemias olha e diz: louvado exaltado seja o nome de Jesus. Aleluia, Semaías foi pago, aleluia, para me dar esse conselho. Louvado exaltado seja o nome de Jesus. Aleluia, tem dinheiro, aleluia. Louvado exaltado seja o nome de Jesus. Aleluia, tem dinheiro, aleluia, nesse negócio. Louvado exaltado seja o nome de Jesus. Louvado exaltado seja o nome do Senhor. Aleluia. E Neemias olha, irmão, e aleluia, pensa com ele. Louvado exaltado seja o nome de Jesus. Semaías foi pago para me dar esse conselho. Aleluia, porque aleluia, é um homem pecador. Como é que eu
a palavra diz que só quem entrava naquele tempo era o sacerdote, irmão. Aleluia, no santo templo. Louvado, exaltado seja o nome de Jesus. Era Semaria junto, irmão, aleluia, com Sambalate, Gessems e Tobi, irmão. Louvado, exaltado seja o nome de Jesus. Aleluia, doido, aleluia, para parar Neemias, irmão. Parar aquilo que Deus tinha colocado na vida de Neemias. Louvado, exaltado seja o nome de Jesus. Aleluia, mas a palavra diz, irmão, uns capítulos atrás, aleluia, que Neemias era fiel ao Deus que ele servia. Louvado, exaltado seja o nome de Jesus. Aleluia, Deus, irmão, é o Deus que ainda se revela para quem é fiel a Ele. Aleluia, Deus, irmão, ainda mostra quem é e quem não é. Aleluia, Deus, é Deus que revela o caráter, irmão. Aleluia, do ser humano. Aleluia, Deus é o Deus que mostra ainda, irmão, quem é e quem não é, dentro da sua casa. Louvado, exaltado seja o nome de Jesus. Louvado, exaltado seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. E a palavra diz, aleluia, esse conselho, se eu for tomar esse conselho, louvado, exaltado seja o nome de Jesus, eu vou estar pecando. E até mesmo correndo risco, irmão, aleluia, de perder a vida. Neemias estava naquele momento. Louvado, exaltado seja o nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Louvado, exaltado seja o nome de Jesus. Aleluia, não sei, irmão, de quem é que você está tomando conselho. Louvado, exaltado seja o nome de Jesus. Aleluia, porque Deus, aleluia, levantou e constituiu, irmão, aleluia, aqui nesse lugar. Aleluia, dois, aleluia, para, aleluia, guiar eu e você na presença dele. Aleluia, um está aqui e a outra está aqui, irmão. Louvado, exaltado seja o nome de Jesus. Aleluia, não sei de quem é que você, aleluia, está querendo tomar conselho. Louvado, exaltado seja o nome de Jesus. Aleluia, mas vigie, irmão, aleluia, no conselho que vai vir. Louvado, exaltado seja o nome do Senhor. Aleluia, porque muitas das vezes, irmão, aleluia, é conselho, aleluia, para matar, aleluia, a tua fé na caminhada, irmão. Muitas das vezes é conselho, aleluia, para te tirar da presença de Deus, irmão. Louvado, exaltado seja o nome de Jesus. Aleluia, coisa boa é quando o conselho, aleluia, vem da parte do céu, irmão. Aleluia, está tudo certo. Outra coisa, aleluia, quando o conselho vem da carne, irmão. Louvado, exaltado seja o nome de Jesus. Louvado, exaltado seja o nome do Senhor. Aleluia, sempre, aleluia, está errado. Aleluia, conselho que não vem da parte de Deus, irmão. Louvado, exaltado seja o nome de Jesus. Aleluia. E a palavra de hoje é essa, irmão, dessa noite. Desde de tarde eu estava com essa palavra, irmão, no coração. Louvado, exaltado seja o nome de Jesus. Neemias 6. Louvado, exaltado seja o nome de Jesus. Você é fiel, irmão, aleluia, ao Senhor. Continue sendo fiel. Aleluia, pedindo força, como Neemias pediu, na hora da luta e da adversidade. Louvado, exaltado seja o nome de Jesus. E não saia do lugar aonde Deus te colocou, irmão. Louvado, exaltado seja o nome de Jesus. Porque aonde Ele te colocou, é aonde, irmão, aleluia, Ele quer te exaltar, irmão. Louvado, exaltado seja o nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, aleluia, a gente vai ver, irmão, mais à frente, que aqueles que se levantam, irmão, aleluia, tanto contra a obra, quanto contra o servo do Senhor, irmão. Louvado, exaltado seja o nome de Jesus. Deus, Ele não fica quieto, irmão. Louvado, exaltado seja o nome de Jesus. Ele age, aleluia, contra aqueles que, aleluia, se levantam contra a sua obra. Louvado, exaltado seja o nome de Jesus. Que a gente venha pedir força, irmão, aleluia, e ajuda a Papai do céu, para que a gente não venha ser como Neemias falou. Aleluia, que ele não foge nem se esconde, aleluia, daquilo que Deus colocou, aleluia, na sua mão. Louvado, exaltado seja o nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade desta noite.